E hoje, amados ouvintes, nós vamos responder, mediante a palavra de Deus, a uma pergunta muito polêmica entre várias denominações, que é a pergunta: existe uma nova chance de salvação depois do arrebatamento da igreja? Nós cremos que não, né, irmã Irene? A Bíblia dá todo a entender que não haverá mais chance. Nós temos que nos preparar para o arrebatamento, quando a porta da graça se fecha, né, irmã? Muitos estão esperando outra chance, né? Vou ficar aqui para a segunda, o segundo arrebatamento, né? Segunda ressurreição. Vou aproveitar o mundo mais um pouquinho, mas não haverá outra chance. Porque bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é para condenação, né, irmã? Isso, leia para nós aí que a Bíblia diz. Aqui em Apocalipse 20, capítulo 20 e versículo 6, está escrito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, se ele está falando bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, significa que aqueles que não participarem da primeira terão o poder da segunda morte sobre eles, né, Maria? Sim, pelo português morte, nós entendemos isso, né? A segunda morte é a morte do espírito. Terrível. Da alma, que quando será lançado no inferno. É verdade. Aqui em Apocalipse 20, versículos 11 ao 15, está escrito: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós sabemos que o lago de fogo e enxofre é a separação eterna de Deus. Quem for lançado lá, né, Marini, nunca mais sairá de lá, por toda a eternidade, é a condenação eterna. E nós sabemos que haverá um julgamento. Né? E todos terão que comparecer. Ninguém vai ficar de fora. Grandes e pequenos, adultos e crianças, todos. Servos e livres. Todos. Aqueles que já morreram afogados no mar. O mar terá que dar conta dessas almas que morreram lá nele, né? As sepulturas dá conta também dos que foram sepultados. O fogo também dará conta dos que foram queimados também, para todos poderem comparecer diante desse trono branco. E o que não for achado no livro da vida, né, que foi aquele que foi salvo por Jesus, porque quando nós aceitamos a Cristo e Jesus entra na nossa vida, a gente aceita Jesus de coração, arrependido dos nossos pecados, aceita Jesus de verdade, o Senhor não só como Salvador, mas como Senhor da nossa vida também, com toda a sinceridade do nosso coração, o nosso nome é escrito no céu, no livro da vida, e nós somos transformados pelo Espírito Santo, né, irmã Irene, em nova criatura. Sim. Esses que estão escritos no livro da vida, eles não vão para o lago de fogo e enxofre, eles vão para Nova Jerusalém, que é
o céu, né? Que é a cidade celestial, né? E aqueles que não tiverem os seus nomes, que não foram salvos pela fé em Jesus, porque a única forma de salvação é pela fé em Jesus, que nos salva, que nos resgata da morte, que nos dá vida eterna, que perdoa os nossos pecados com o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Aqueles que não se entregarem a Jesus, eles não vão ter os nomes escritos no livro da vida e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E aqueles também, né, irmã Irene, que aceitaram Jesus, se converteram, mas depois se desviaram, o nome deles é apagado do livro da vida, né? Exatamente. Tomar muito cuidado, que muitas vezes nosso nome já foi escrito no livro da vida. Agora, tomar muito cuidado para não se apagar o nosso nome do livro. E aquele cujo nome foi apagado do livro da vida porque se desviou, ele tem que se reconciliar com Deus, como aquele filho pródigo que se reconciliou com o pai e o pai perdoou, né, irmã Irene? Eu creio que Deus escreve de novo, né? Sim. O nome, se a pessoa está arrependida, de coração mesmo, ele aceita, ele perdoa e aceita de novo a pessoa no seu reino e escreve de novo o seu nome no livro da vida. Mas tem que ser nessa vida, né, irmã Irene? Aproveitar a chance agora, enquanto está vivo. Enquanto está vivo. Depois que morreu, não tem outra chance. Depois, não. Depois que morreu, não tem missa, não tem vela, não tem sacrifício nenhum que vai tirar a pessoa de onde já está. Não existe purgatório, não existe reencarnação. A Bíblia fala que depois da morte, né, irmã Irene, vem o juízo. E então não tem jeito, né? Aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, morreu, é o juízo, não tem outra chance. Fase, né? Depois da morte, fica aguardando o dia do juízo. Do juízo. E nós sabemos que a ressurreição tem a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, como nós lemos em Apocalipse 20, versículo 6, é bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte. Mas nós sabemos que vai ter ressurreição também para desprezo e vergonha eternos, né? Que está aqui em Daniel 12, 2, que diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Que coisa triste, né? Então os condenados, né, irmã Irene, os perdidos também vão ressuscitar, mas de uma forma horrorosa, né? Para vergonha eterna, para desprezo eterno, para comparecer diante do tribunal de Deus. O trono branco, né? Do juízo. Ninguém vai escapar. Lá não tem desculpa. Né? Aquele então, trono branco que a chance agora. Né? Porque ai daquele que deixar para o último dia, depois da ressurreição, não haverá mais chance de voltar atrás, de pedir perdão. Daí já é o tribunal de Deus. O grande trono branco que nós lemos, né? De cuja presença fugiu o céu e a terra. E não se achou lugar para eles. Uma coisa tremenda. Deus naquele trono branco, julgando os perdidos, julgando os ímpios, julgando os rebeldes, julgando os incrédulos, julgando aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Porque nós, irmã Irene, quando nós aceitamos a Cristo e nós somos salvos pela fé em Cristo, aquilo que nós fizemos na época da nossa ignorância não vai ser levado em conta. É claro que para o salvo também terá o livro das obras, só que para galardão. Isso. Mas aquilo que fizemos de pecado na época da nossa ignorância não será levado em conta, porque é tudo apagado pelo sangue de Jesus. Então daqui para frente, quando você aceita Jesus, tudo que você faz de bom, as suas boas obras, são computadas para galardão, porque você já foi salvo pelo sangue de Cristo. Agora, aqueles que não foram salvos porque não aceitaram a Cristo nem tiveram fé em Deus, eles serão julgados segundo as suas más obras. Muitos crentes
que esperam no último dia receber a palavra de Jesus. Bem-vindo, né? Bem-vindo, entre pro gozo do teu Senhor, pro reino do seu Senhor, vão receber uma palavra que eles não esperam receber. A palavra que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Veja que coisa terrível. Eles vão dizer: mas Senhor, nós ceamos com o Senhor à mesa. Não é, esse não é o ímpio falando, é o crente. O crente falando: Senhor, nós ceamos com o Senhor à mesa. Quem que ceia todo mês com o Senhor Jesus à mesa? São os crentes. São os crentes. Nós profetizamos em teu nome. Nós oramos pelos enfermos, eles foram curados. Nós fizemos tantas coisas em teu nome, e o Senhor diz agora que não conhece a gente. Está aqui, Marini, em Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que é o pecado, né, Marini? Isso são os crentes que vivem no pecado e estão na igreja. Às vezes tem até dons, né, Marini? Tem, que os dons de Deus são sem arrependimento. Uma vez que Deus deu o dom para a pessoa, ele não se arrepende, não toma de volta. Ninguém toma um presente que deu para uma pessoa, quando briga com a pessoa, vai tomar o presente de volta? Não toma. Muito mais Deus. É verdade. Mas depois dará conta o que fez com aquele presente que ele recebeu. E tem muita gente, Marini, esperando para se arrepender na última hora, no último minuto, mas às vezes será tarde demais, porque qualquer um de nós pode ter uma morte repentina, né? Um acidente, um infarto, e não dá tempo de se arrepender. E qualquer um de nós está sujeito ao dia do arrebatamento, que também não vai dar tempo de se arrepender no dia do arrebatamento. Vai ser tão rápido como um relâmpago, falar. Um abrir e fechar de olhos, né, Marini? Pode ser agora. Pode. Pode ser daqui a pouquinho, pode ser essa noite. Então, o relâmpago passa e Jesus já levou a Alguns igreja. Vão ser pegos até dormindo, né, Marini? Sim. Quando vê, já está com o Senhor nos ares. Ou não, né? Ou não. Ou fica aqui, né? E daí não tem mais chance. Não, com o arrebatamento, a porta da graça se fecha, né? E aquele que entrou, entrou. E quem não entrou, não vai entrar mais. Aqui, em 1 Tessalonicenses 4,13, está explicando sobre o arrebatamento. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, não entraremos antes dos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É a primeira ressurreição, né, Marini? Sim. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, nós sabemos que quem vai arrebatar a igreja é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo arrebata a igreja num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos. Só que alguns segundos ou frações de segundos antes da igreja ser arrebatada, aqueles que morreram em Cristo, ou seja, que morreram salvos, estão aguardando a primeira ressurreição,
eles serão ressuscitados. E aqueles que forem ressuscitados na primeira ressurreição, logo em seguida vão encontrar os que forem arrebatados vivos e que terão o seu corpo transformado, porque esse corpo nosso não pode suportar a glória de Deus, né, Marilene? Então nós vamos ter um corpo transformado, como daqueles que ressuscitaram, sem ter morrido na hora do arrebatamento, mas quando formos arrebatados, instantes antes, aqueles que morreram em Cristo vão passar pela primeira ressurreição e vão ser ressuscitados, e todos nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Depois da primeira ressurreição, muitas pessoas vão sumir, desaparecer, não serão mais encontrados. E também muitas sepulturas estarão abertas. E vai ficar um pânico aqui no mundo, um pânico aqui na Terra. Aviões desgovernados, trens... Ninguém sabe o que aconteceu. O corpo do meu parente que estava enterrado aqui não está mais. E meu parente sumiu, minha filhinha, meu filhinho sumiu. O bebê, né, Marilene? De ouvir disco, né, dramatizado, contando como será o arrebatamento, mas nós já imaginamos o desespero que será a levada, o rapto da igreja no dia do arrebatamento, quando Cristo vier buscar a sua igreja. E quem mais vai ficar desesperado, irmã Marilene, é aquele crente que ficou, porque o ímpio nem sabe o que está acontecendo, mas o crente que ficou, o crente rebelde, ele vai saber que Jesus voltou. E é ele que vai falar para os outros que é a volta do Senhor. E que ele ficou, ele vai falar, meu Deus, eu fiquei e agora não tem mais jeito. É verdade. Né? Porque nós sabemos, como eu estava dizendo, que o Espírito Santo é que vai arrebatar a igreja, e o Espírito Santo, depois do arrebatamento, não vai estar mais na terra, e nem a igreja do Senhor vai estar mais na terra. Então vai ser um desespero, trevas, escuridão, tormento, sofrimento, será a grande tribulação. Aqui, porque o Espírito Santo, ele habita o corpo, o coração do crente. O crente será transformado e levado embora. Onde ficará o Espírito Santo naquela terra, nesse terror que vai ser aqui? Não vai estar mais o Espírito Santo aqui. E não tendo o Espírito Santo, não haverá conversão do ímpio. Não, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Claro, o ímpio que ficou vai ficar mais ímpio ainda. Vai ficar mais revoltado de saber que foi levado os seus parentes e ele ficou aqui. É verdade. Nós temos aqui uma parábola, né, Marini, maravilhosa das 10 virgens, em Mateus 25, 1,13, que deixa bem claro que a porta da graça se fecha, né? Sim. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Nós sabemos que o esposo é Jesus e a noiva é a igreja, né, Marini? Isso é claríssimo na Bíblia. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Vejam que eram 10 virgens, ou seja, 10 crentes. Não está falando de ímpia aqui, está falando de crente. Mas 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Nós sabemos que o azeite é o Espírito Santo de Deus, né, Marini? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que vos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta.
porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, está claro que está falando do arrebatamento, que aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, que estiverem preparados, que estiverem com as suas lâmpadas cheias de azeite, vão subir com o Senhor. As outras virgens, as loucas, que são os crentes desconcertados, o Senhor vai fechar a porta, que é a porta da graça, e não terá mais jeito de entrar, né, Maria? Aqui, 5 loucas, muitas pessoas podem pensar, porque eram loucas de hospício. Não, nada a ver. São virgens que não estão vigiando, aguardando, esperando a chegada de Cristo. E a porta da graça se fechando não tem mais jeito, né, Maria? Quem tem que entrar, entrou. Muitas pessoas têm esperança que depois do arrebatamento, ele ainda terá salvação através do sofrimento. Mas sofrimento não salva ninguém. Não. Como as boas obras também não salvam. Mas o sofrimento seria muito fácil sofrer bastante aqui. Uma pessoa tem uma enfermidade bem grave, com muita dor aqui no mundo, não precisa nem aceitar a Cristo e é salvo, porque sofreu bastante. Isso é absurdo, isso é antibíblico. Aí são os santos que muitas igrejas acham que são os santos e salvos porque sofreram demais. São pessoas que foram muito doentes. Ou então, Mariani, a teoria do purgatório, que é totalmente antibíblica, né? Que a pessoa morre sem ser salvo, mas vai lá no purgatório, sofre, purga e vai para o céu. Isso é absurdo, porque isso invalida o sacrifício de Jesus. Se Jesus veio e morreu por nossos pecados, derramou o sangue dele na cruz para que fôssemos salvos pela fé, quando nós achamos um outro caminho de salvação, esse outro caminho invalidaria totalmente o sacrifício de Jesus. A mesma coisa é a reencarnação, que muitos acham, cada vez que reencarna aqui na Terra, vai purificando até se tornar um espírito puro, evoluído, puro, para merecer o céu. Então, está pisando no sacrifício de Jesus. É verdade. O sacrifício de Jesus perde todo o valor, né? Então, não é por sofrimento, não é por reencarnação, não é por obras. Não é por obra. A salvação é para aquele que aceita Jesus como Salvador e obedece a sua palavra. E não adianta, na grande tribulação, falar, eu vou pagar com a minha vida agora na grande tribulação que eu vou ser salvo. Não existe isso, porque isso também é heresia e invalida o sacrifício de Jesus na cruz. Nós temos que aceitar Jesus enquanto nós estamos nesse mundo, antes do arrebatamento, nos preparar, nos santificar, nos encher do Espírito Santo, porque depois a porta da graça será fechada e salvação não é pela obra, salvação é pela fé em Cristo. É muito claro, irmã Rosa, muito claro. A pessoa só contraria essa palavra quem quer mesmo polêmica, porque aqui diz no verso 10, e as que estavam preparadas. Jesus fala para estar atenta, estar preparado, estar esperando, vigiar, que ele virá, né? Então, as que estavam preparadas entraram com ele, foram arrebatadas, né? E fechou-se a porta. A porta vai fechar. A porta da graça. E não vai abrir mais. Não adianta depois bater. Então, aqui está bem claro. Elas voltaram depois com azeite e se prepararam, né? E voltaram depois e bateram na porta. Depois que o esposo chegou, né? Depois que o esposo chegou, não adianta procurar azeite. Nem vai ter azeite mais na terra, né? Não vai ter mais o Espírito Santo. Falou, vai lá sofrer um pouquinho, ficar na grande tribulação, para depois vocês entrarem. Não falou nada disso. Fechou a porta, fechou. Ele falou, não vos conheço, né? É verdade. Não conhecia mais elas, porque elas não estavam preparadas para serem arrebatadas com Cristo. E uma outra pergunta, né, que fazem por aí, essa igreja passará pela grande tribulação? É claro que não.
Em Apocalipse 3:10 está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. É uma promessa de Deus para a igreja dele, né, irmã Irene? Sim. A igreja santificada, a igreja vitoriosa, a igreja Filadélfia, que tem a promessa de Deus que será guardada da grande tribulação, ou seja, não passará pela grande tribulação. É porque a Bíblia nem fala dessa grande tribulação, uma tribulação específica. Nós sabemos que vai ser uma grande tribulação, porque vai ser coisas terríveis que vão acontecer, que Apocalipse mostra, né? Sim. As pessoas pedindo para os rochedos caírem em cima delas, as pessoas procurando a morte e não encontrando, as pessoas desesperadas com os calores abrasadores. Nós sabemos que o mundo está esquentando, né? E tudo isso vai acontecer, então a gente chama isso de grande tribulação, mas porque a gente vê que em Apocalipse vão acontecer coisas terríveis, mas a igreja não estará mais na terra, né? A Bíblia fala de grande, não da grande, uma específica. De grande. Quantas pessoas já passaram grande tribulação? Desde o começo do cristianismo. Quantas pessoas morreram na arena, no tempo de Nero, né, comido por leões, queimados, o corpo envolto em betume e amarrado em estacas e queimados, enquanto estava tendo aquelas festas, né, no Coliseu. Aquele povo estava ali vendo aquela festa, aquele torneio, e o corpo dos cristãos amarrado nas estacas para iluminar a festa no Coliseu. Isso não é tribulação? Quantos mártires, né, Maria, já existiram? Do tempo de Cristo para cá. E existem até hoje nesses países que é proibido pregar o evangelho, existem mártires ainda. Pastores morrem nas prisões, nos países comunistas e outros países que é proibido pregar o evangelho. Quantos estão morrendo no dia de hoje? É grande tribulação ou não é? Não é aquela específica que nós pensamos nela, mas é de grande tribulação. Quem nunca passou tribulação? Agora, a própria vida. Sim. Agora, essa grande tribulação de Apocalipse seria depois do arrebatamento da igreja, quando Satanás tomasse conta da terra e o Espírito Santo não estaria mais na terra, né, Maria? Como nós vemos aqui... A igreja não estará mais aqui. Essa igreja não estará mais aqui. Aqui em 2 Tessalonicenses 2:3-10 está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É o diabo, né? É o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. O que o detém, por enquanto, é o Espírito Santo, né, Maria? Ele só vai se apropriar, o anticristo só vai tomar conta da terra depois que o Espírito Santo não estiver aqui na igreja do Senhor. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Já vemos a injustiça, mas o anticristo ainda não se declarou. Talvez até ele já esteja no mundo, mas ainda não se manifestou. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O Espírito Santo vai ser tirado da terra. E então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, vai estar o anticristo tomando conta da terra com os perdidos, com os ímpios, com os rebeldes, aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem, e o Espírito Santo não estará mais na terra. O que está detendo a vinda do anticristo por enquanto é que o Espírito Santo está na terra junto com a sua igreja, mas na hora que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo sai da terra e o anticristo toma conta de tudo, né, Marini? Daí vem o caos, né? Vem o caos. E nós sabemos
que a salvação é pela fé e não pelas obras, como está aqui em Efésios 2, 8, 9, ou seja, não vai adiantar sofrer na grande tribulação e achar que vai pagar com a vida, porque pagando com a vida vai ser salvo, porque não existe isso é heresia, como está escrito aqui em Efésios 2, 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, o mérito é todinho de Cristo da nossa salvação. Não é porque nós sofremos, não é porque somos bonzinhos, não é porque merecemos, é porque Cristo morreu por nós e derramou seu sangue por nós na cruz do Calvário. E aqui também em Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 27 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. É claríssimo, né, irmã? É muito claro, e muitas pessoas querem sofrer para poder ganhar a salvação, para merecerem a salvação. Não é por merecimento, é por graça, é por perdão, por bondade de Deus. Misericórdia de Deus, né, Maria? Somos salvos. Muitos fazem promessa, votos de ir de joelho até uma certa igreja, subir a escadaria de joelho, chega lá no final com o joelho em carne viva, para agradar a Deus, para ser salvo, para ter um galardão, para ter salvação. Meu Deus, isso nada adianta. Nem que a pessoa desse a sua própria vida, quanto mais sofrimento. A própria Bíblia fala, né, Marini, que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência, Sim. né? Depois de convertidos pela fé e salvos pelo sangue de Jesus, nós passamos a obedecer a Deus, porque o Espírito Santo nos convence do pecado e nós deixamos as nossas más obras e começamos a fazer boas obras como consequência da nova criatura que nós fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus. E não o contrário, né, Irmani? Somos salvos pelas obras. Não. As boas obras são consequência da salvação que Cristo operou em nós, né? As boas obras são para galardão. É diferente de salvação. Muitos terão a salvação e não terão um galardão, porque não tem boas obras. As boas obras vão seguir o crente para a eternidade, para galardão, não para salvação. E a melhor boa obra que nós podemos fazer, né, Marini, é a obediência, né? Porque o próprio Senhor Jesus diz que Ele ama aqueles que guardam os seus mandamentos, né? Sim. E por isso que a Bíblia fala também que a fé sem as obras é morta, ou seja, as obras que Deus espera de nós acima de tudo é a nossa obediência em Cristo Jesus.